hoje, né? E eu tenho que pagar um cachê altíssimo, Pedro Paulo, e não posso desperdiçar um Verdade, viu? minuto. Eu já enviei o boleto. Olha só, eu já falei de você para eles, né? Já citei não só você, como outros participantes que vivem empreendendo de várias formas. E na semana passada, eu vi o Alex, ele quer ser palestrante motivacional. E um cuidado que eu tenho, porque eu tenho o meu lema, é que eu gosto de desenvolver pessoas que queiram desenvolver outras pessoas, através das palestras, através do coaching, através da comunicação. E nesse final de semana, teve uma reportagem, inclusive, do Fantástico, falando sobre a farra do coach. Né? Aí botaram algumas escolas de empoderamento para falar, né? E colocou um psicanalista, um psicólogo, para mostrar que aquela farra não existe. E a mesma questão é a farra das questões shows, né? Das palestras shows. Uhum. Elas têm uma função de entreter pessoas. Então, uma palestra show, ela é muito boa para um final de um evento, ou para, às vezes, depois de um almoço. E eu comentei com eles, não sei se comentei com eles, mas no início, os palestrantes shows eram considerados profissionais de conteúdo raso, porque era feito uma questão de fazer as pessoas rirem, levantar e se entreter e pronto. A gente entende que hoje os palestrantes motivacionais, eles falam que eu sou motivacional, mas eu tenho conteúdo. E hoje a gente se entende também que a melhor forma que você tem de interagir com as pessoas, de desenvolver as pessoas, sempre é pelo humor. Porque no humor você pode fazer um trocadilho e a pessoa compreende, ela se enxerga no trocadilho, né? Exatamente. Então, Exato. quando você usa o humor, então você pode usar o humor como uma piadinha, né? Algo respeitoso, você pode contar uma história, você pode fazer de várias formas para entreter as pessoas no conteúdo, mas tudo tem que ter um propósito. Sim. E eu percebo que alguns palestrantes motivacionais, eles não sabem o que significa motivar, o desafio que é motivar as Uhum. pessoas, mas não que seja aquela motivação de levantar as pessoas ficarem motivadas e até ficarem cansadas, mas depois aquilo se perder. E eu lembro do Pedro Paulo, quando ele veio fazer o curso comigo, que ele é essa pessoa elegante, ele é muito elegante, ele é um gentleman. Gente, é um gentleman, porque ele é muito educado, ele é muito cortês, ele é cheio de galanteios. E ele ficava sempre sentado num canto, de poucas falas, até no momento de fazer o exercício de entregar uma palestra, como vocês vão ter na aula que o Pedro Paulo fez, isso há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Isso. Foi um arraso. E eu lembro as palavras que eu falei para o Pedro Paulo. Onde você estava que eu não te via nesse curso? Porque ele entrava mudo, saía calado. Sempre muito educado, muito... É como fosse uma pessoa apática. E, de repente, ele trouxe uma desenvoltura muito grande, né? E foi, assim, um espetáculo, né? Foi um espetáculo mesmo. E eu sempre falava para o Pedro Paulo, inclusive já vendi o Pedro Paulo como palestrante, e eu sempre falava para ele que era legal sempre buscar conteúdo, buscar conteúdo. E hoje, para mim é uma graça eu acompanhar o Pedro Paulo, e o Pedro Paulo hoje ele fala sobre motivação, mas o grande público dele é educadores, né? São pessoas que têm conteúdo para receber. Ele fala para professores, ele fala para pedagogos, para coordenadores de educação. Nesse campo todo, ele conseguiu encontrar um nicho de mercado para ele, que é o grande desafio de todo empreendedor, encontrar um nicho para alguém ouvir a sua voz, né? O que você tem para dizer. Porque o sonho, o desejo do palestrante é ser ouvido pelas pessoas. E as pessoas gostam do palestrante porque ele é bonito,
porque ele é simpático, porque ele se veste bem, porque ele é engraçado, mas principalmente quando ele tem tudo isso e um bom conteúdo. Então, a presença do palestrante, o vestuário, isso não significa ser chique, nem estar de paletó. É estar com uma camisa florida como ele está, mas sustentar essa camisa florida dele e que a voz dele, o conteúdo dele ecoe e que a camisa dele desapareça. É só bom não desaparecer, porque ele pelado não deve ser muito bonito. Então é melhor que fique com camisa. Eu venderia muito mais palestras se eu fizesse sem roupa. Então, Pedro Paulo, eu gostaria que você, nessa aula que está sendo gravada, falasse do desafio de empreender, do desafio de encontrar o seu posicionamento e, principalmente, você que é um homem tão respeitoso, ser um palestrante motivacional que consegue dançar, fazer mágica e emocionar as pessoas, rindo e chorando. E deixar uma mensagem clara, porque foi um amadurecimento, e é um amadurecimento na sua trajetória. Então, fale sobre você para o mundo. Que bom. Primeiro, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder voltar aqui, né, nesse ambiente que eu tenho um carinho enorme. Eu sempre falo, né, do quanto a academia foi verdadeiramente um divisor de água na minha vida, né, do quanto vocês contribuíram de forma muito especial, você, Edmar, com esse desenvolver. Né? Eu tinha o sonho, eu tinha vontade, eu já tinha uma história, mas nada, vamos dizer assim, profissional. Né? Foi aí que eu entendi que eu precisava verdadeiramente ser um empreendedor, né, no segmento de palestras. E assim, hoje eu me orgulho muito de poder dizer que eu vivo de palestras, né? Eu não faço outra coisa a não ser palestrar, a não ser levar uma mensagem para as pessoas de motivação, de alegria, de entusiasmo, né? Poder, né, de alguma maneira trazer as experiências, né, daquilo que eu vivi. Eu sempre coloco uma coisa muito importante que eu acho que valida muito o meu trabalho. Eu sempre trago para as minhas palestras, para as formações, aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu acredito muito no poder, pelo exemplo, de a gente poder realmente falar daquilo que a gente vivenciou, daquilo que foi positivo, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, das dores que você passou no caminho. Então, eu trago muito essa coisa daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu aprendi na prática, verdadeiramente. E a academia foi, né, esse divisor. Né? Eu lembro que quando você falava, você precisa buscar mais conteúdo, você precisa melhorar seu conteúdo. Né? E assim eu ficava, mas velho, eu não estou trabalhando no conteúdo. E aí eu depois fui entendendo essa importância realmente de trabalhar, porque tem uma coisa que é muito interessante. Eu acredito que eu entendi que você fazer palestras usando algumas habilidades que você tem, que tem coisas que a gente nasce, eu agradeço muito, sou muito grato ao universo, exatamente por eu ter algumas habilidades que eu faço com muita, sabe, com muita facilidade, essa coisa do humor que eu sempre trago nas palestras, né? E esse humor, né, inclusive dentro da proposta, já está lá dizendo humor de alto nível. Então, eu busco muito ter esse cuidado, né, de trazer um humor que ele trate de situações do cotidiano, trate de situações do dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, ele não machuque, ele não esteja dentro de um contexto que vai, de repente, alguém se sentir incomodado com aquilo que eu falei. Então, uma coisa que eu observo bastante é que quando eu estou falando de algo, as pessoas se identificam muito e você percebe o quanto elas se identificam com aquilo que se traz. E isso tem uma coisa que é muito interessante nesse contexto, porque eu sempre digo uma coisa, eu caí na educação por acaso, né? Eu sempre quis trabalhar com empresas porque era aquilo que se colocava. Quando você falava de palestras, você vai fazer palestras para a empresa, você vai fazer palestras para o comércio, para a área de serviços. Então, como eu moro numa região onde a dificuldade financeira, principalmente no segmento empresarial, ela tem suas dificuldades, era muito complexo, era muito difícil uma empresa pagar um valor, né, que merecesse aquela palestra, aquele material que você estava trazendo. E eu senti muita dificuldade no começo, tanto que eu comecei vendendo treinamentos, né, quando eu decidi trabalhar com isso em 2010, final de 2010,
eu saí de um trabalho que eu tinha, né, de fixo e tal, e fui realmente aventurar essa condição, né, das formações, dos treinamentos. E naquela ocasião, nós realizávamos cursos, né, de formação profissional, desenvolvimento pessoal, e eu usava a palestra como uma ferramenta de venda. Eu levava a palestra gratuitamente, as pessoas participavam da palestra, e a palestra, de alguma maneira, sensibilizava aquelas pessoas para participarem das formações, para participar dos cursos, que tinham uma duração maior. E a gente começou a fazer esse trabalho e ele começou a dar muito certo. E a gente começou a ampliar isso por várias cidades de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia. E assim, foi um resultado muito interessante. E esse trabalho, ele contribuiu diretamente para o trabalho que eu faço hoje. Porque nós começamos a fazer essas formações, começou a ter uma necessidade de atender públicos do ensino médio, né, alunos que queriam entrar no mercado de trabalho, que queriam se profissionalizar. Então, nós percebemos que existia ali um viés que poderia ser trabalhado, e aí nós íamos para as escolas, fazia a palestra que eu faço hoje, gratuita, e aí, a partir dessa palestra, a gente vendia o curso para esses alunos. E a palestra era uma excelente ferramenta de sensibilizar. Então, eu falava do conteúdo do curso, mas eu dizia, vocês vão ter no curso isso que vocês estão me vendo nessa palestra de hoje. Então, isso arrastava assim, uma quantidade de jovens muito grande. Nós chegamos a ter 600 alunos, né, pagando mensalidade todos os meses, fazendo curso de 6 meses. Então, foi um resultado muito interessante. E esse resultado, ele me trouxe uma outra situação, foi que eu comecei a ficar conhecido no meio da educação. As pessoas que faziam educação, professores, coordenadores, começaram a conhecer esse trabalho e começaram a entender que aquela palestra seria muito interessante levar para outros professores. E aí, quando for, acho que meados de 2012, eu participei de um evento de educação, né? Na verdade, uma pessoa me viu fazendo um trabalho numa escola e achou muito interessante e me convidou para participar de um evento de educação em Pernambuco. E esse evento tinha 1.200 pessoas. Augusto Cury fez a abertura do evento e eu fiz o encerramento. Então, aquilo para mim foi outro divisor de águas, porque as pessoas começaram a me conhecer, começaram a me ver como palestrante da área de educação, e eu comecei a entender que existia um fator muito interessante. A educação tinha dinheiro. A educação tinha como me pagar o que eu precisava cobrar. Então, eu comecei fazendo um processo de palestra gratuita. Depois, essa palestra foi para R$ 300, depois foi para R$ 500, R$ 700, R$ 1.000, 1.500. E uma coisa que era muito interessante era que eu ia cobrando e as pessoas não se importavam em pagar. E eu comecei a perceber, peraí, então se não se importam em pagar, eu posso aumentar. E ia aumentando de forma gradativa e as pessoas continuavam pagando sem nenhum problema. E aí a gente conseguiu, né, criar um valor que hoje, né, para a nossa região, é um valor que, vamos dizer assim, está dentro de uma média que são poucos palestrantes que cobram o que eu cobro, né? E isso é muito massa, porque é muito interessante que até tem, né, instituições que querem me contratar, mas não contratam por causa do valor, aí passa um ano, de novo, entra no outro ano, entra em contato de novo, e termina no final das contas fechando, porque eu, particularmente, eu não entro muito nesse jogo da negociação em relação a valores. Eu me seguro no valor e fico me segurando mesmo, não, sabe? Agora, por exemplo, nesse processo de pandemia, a gente tem feito um processo de desconto por conta das aulas online, das palestras online. Então, eu dei um desconto exatamente para poder continuar participando dos eventos que acontecem bastante. Mas aí voltando para essa situação, como foi que eu percebi esse lance da educação? Então, eu participei desse evento em 2012. Nesse evento, eram 1.200 pessoas e tinham várias secretarias de educação de vários estados, vários secretários. E a partir daí começou os convites a aparecerem. E eu ia fazer a palestra e as pessoas gostavam muito, e indicavam para outras pessoas, indicavam para outros secretários. E eu fui começando a entender que ali estava realmente, vamos dizer assim, aquilo que eu procurava. Eu consegui direcionar realmente um trabalho totalmente para aquilo que é o dia a dia da educação. Então, aí o que foi que eu fiz nesse processo? Eu precisava entender mais de educação. Eu precisava fazer com que o meu entendimento fosse maior e o que é que se existiu, quais eram as dificuldades, o que se passava. Então, eu comecei a fazer pesquisas em vários, né, de várias formas. Eu, inclusive, viajei para várias cidades, fui para dentro de sala de aula, assisti aula de professores, né, me coloquei como estagiário para perceber
todo esse movimento das dificuldades que o professor tinha, né, dentro do contexto da educação, da dificuldade que o aluno tinha em aprender aquilo que o professor estava passando. Então, nessa situação, com essas informações, eu comecei realmente a ter um conteúdo que, quando eu chegava na palestra, que eu trazia aquelas situações, aquele professor se via. Ele se via tanto na dificuldade em passar o conteúdo, em desenvolver o trabalho que ele tinha, como as dificuldades do próprio contexto educacional, dos desafios da educação. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que os resultados eles começaram a ser muito mais interessantes. E aí, junto disso, eu tinha um grande objetivo de fazer uma palestra diferenciada. Eu não queria repetir aquela situação, porque existia uma reclamação muito grande da palestra, aquela chata, aquela cansativa, né, que era enfadonha, que você passava, sei lá, 1h30 contando os minutos para acabar. Então, eu comecei a perceber, mas peraí, eu tenho que aqui trabalhar uma outra situação. E lá atrás, antes de eu começar a trabalhar com palestras, eu já trabalhava com treinamentos, e eu sempre utilizei a metodologia de jogos, o CAV, que é o Ciclo de Aprendizagem Vivencial, e eu percebia que o resultado em relação àquelas atividades práticas e vivenciadas, né, trazendo a aula de uma forma mais clara, mais interativa, mais dinâmica, fazia com que as pessoas aprendessem bastante. E ficava marcas daquele aprendizado. Então, para você ter ideia, teve trabalhos que eu desenvolvi, sei lá, em 2012, e hoje eu recebo feedback das pessoas. Esses dias eu recebi um feedback de uma aluna que ela fez um curso comigo em 2008, e ela me deu um feedback assim muito, mas muito massa, sabe? Do processo de transformação dela a partir daquele curso. Ela hoje é gerente, né, de uma rede que tem aqui na nossa região. E assim, eu me deparei, eu não sabia que ela estava gerenciando essa rede, e ela veio me contar e disse que aquele curso para ela foi o divisor de águas em relação àquilo tudo que ela é hoje. Então, assim, eu comecei a entender, e são vários os feedbacks que a gente recebe nesse sentido, e eu comecei a entender assim, eu preciso trazer uma ferramenta que tenha conteúdo, mas que não perca essa coisa realmente do ser interativo, do ser, né, lúdico, né? Porque eu uso a mágica como uma forma de ilustrar o conteúdo. Então, eu não faço a mágica por mágica. Agora é a hora de fazer a mágica. Eu não faço isso. A mágica, ela entra como um contexto para ilustrar aquilo que eu estou falando. Então, eu vou falar de criatividade, então eu trago lá uma mágica que mostra todo o contexto da criatividade, da importância de você interagir, da importância de você buscar informação, da importância de você trabalhar a sua mente para pensar fora da caixa. E aí você usa aquela mágica como uma forma de ilustrar aquilo que você falou. E aí, como nós somos muito visuais, essa mistura, eu vou até falar assim, essa mistura do conteúdo com o lúdico, ele deixa uma mensagem que marca. Então, eu ouço muitas pessoas falarem, eu fui para uma sua palestra tal dia, eu lembro da mágica que você deixa aquilo, e as pessoas sempre fazem essa conexão. Você disse aquilo, e aquilo que você falou, eu lembrei daquilo que eu estava passando. Então, eu comecei a perceber que esse conteúdo que eu estava trazendo, junto com essa parte lúdica, né, e aí eu conto mesmo, como você mesmo colocou, eu danço durante a palestra, eu brinco, eu conto histórias, sabe? Mas tudo com esse fundamento, tá? Beleza, eu trago as histórias da minha vida, mas que essas histórias elas estão atreladas àquilo que eu estou trazendo em relação ao conteúdo. Então, eu vou estar trazendo, sei lá, por exemplo, na hora que eu vou dançar, eu conto uma situação que aconteceu comigo. E essa situação me aconteceu, e no final das contas eu mostro a importância de você se esforçar para aquilo que você quer realizar. Porque às vezes a gente quer muito que os resultados aconteçam, mas a gente não se dedica ao ponto ou diante da necessidade que se tem de dedicação para que isso verdadeiramente aconteça. Então, eu uso, né, as histórias, as situações, essa parte que eu danço, que eu conto quando eu tinha 14 anos, que eu era um cara gordo, minha autoestima era muito baixa, eu não sabia dançar, sabe? Uma série de situações, eu era muito tímido, e mesmo assim eu fui para um show, né? Foi o meu primeiro show da minha vida. E era um show de forró, que aqui na nossa região, no Nordeste, tem muito esse lance do forró, principalmente no interior. Antigamente não se tinha outros shows a não ser o show de forró. E a gente tinha que aprender dessa forró. Se o Nordeste não sabe dançar forró, era uma coisa, né, que as pessoas não aceitavam muito. Então, eu conto essa história que eu fui para o meu primeiro show sem saber dançar forró, né, tímido, gordinho. Então, era uma série de situações. E o show tinha uma duração de 5 horas. E eu passei 5 horas sem dançar nada por conta da minha timidez, por conta de tudo aquilo que acontecia.
E aí as pessoas, né, se identificam com aquelas histórias. É muito interessante que tem pessoas que dizem, eu passei pela mesma coisa, eu vivenciei isso, eu era muito tímido quando eu era mais jovem, né? Hoje eu ainda luto muito contra a timidez, então eu trago toda essa situação. E depois eu trago o que me aconteceu, o que me fez superar, né? Que aí é exatamente foi um processo do treino que eu tive sozinho, sem naquele tempo não tinha internet, não tinha YouTube, eu mal tinha televisão em casa, então era uma série de situações de dificuldade de acesso que nós tínhamos naquele tempo, que nós não temos hoje, mas naquele tempo existia, e eu precisei aprender a dançar, porque eu precisava ir para o show, porque todo mundo ia, meus colegas todos iam, meus primos todos iam, as meninas que eu paquerava iam, então todo mundo estava lá. Então, se eu não soubesse dançar, eu estava fora daquele contexto ali que estava acontecendo. E aí eu conto dessa experiência, né, do esforço e da dedicação que eu tive para aprender a dançar. E aí, no primeiro momento, eu trago como eu dançava antes e depois eu mostro, depois do treino, o que aconteceu, né, como resultado, porque vale a pena ressaltar, eu sou um dançarino de primeira, principalmente quando se fala de forró. Então, isso cria uma interação, assim, sabe, de muita diversão, porque eu conto os fatos que aconteceram, né, as situações, como as meninas olhavam para mim, o que as meninas falavam quando iam dançar comigo. Então, as pessoas se identificam bastante com isso. E no final eu trago que tudo aquilo só foi possível porque eu me esforcei, eu me dediquei, houve uma dedicação muito grande para que aquele resultado acontecesse. E assim, é interessante o quanto isso marca, sabe? Porque, como eu falo, eu ouço muito depoimentos assim das pessoas colocando, é aquilo que você me falou, né? Enfim. E aí eu trago, como você mesmo colocou, eu trago na mesma palestra situações onde você ri, mas eu trago histórias realmente que você, assim, eu já vi pessoas emocionadíssimas ao ponto de não conseguir ficar no espaço, de ter que sair do espaço, assim, porque choravam muito, sabe? E é muito forte tudo isso, porque aí de novo eu conto uma outra situação que me aconteceu, né, que foi quando eu perdi meu pai, enfim, todo o processo que ele passou. E eu deixo sempre a mensagem, né, das oportunidades que a gente não pode perder em relação a falar daquilo que a gente sente, né, a criar relações que sejam positivas. Então, assim, isso emociona demais as pessoas, né? Eu já ouvi centenas de relatos nesse sentido, porque são Pedro muitos Paulo, filhos me dá a que não impressão falaram para que os a sua pais enquanto eles palestra, eram. né, além dela ter um motivacional, ela é uma palestra que ela inspira, porque você é um produto, né? Você é um resultado do seu esforço, da sua superação, e as pessoas te veem, né? Você fala que você era um rapaz tímido e você hoje encanta nas suas palestras, em cima do palco, palestrando, interpretando, fazendo mágica, seduzindo a plateia para o assunto, né? Porque se torna-se um comunicador, se torna um educador, uma referência para a sua audiência. Então, é interessante, dentro do palestrante motivacional, encontrar uma inspiração para que as pessoas possam. A gente sempre está buscando uma inspiração de alguém, né? A gente lê um livro, se inspira no livro, a gente faz um curso. O mais importante talvez seja a veracidade dessa inspiração. Porque quando eu assisto o Pedro Paulo, eu vejo que os caminhos que ele seguiu são só os caminhos dele, né? Mas eu posso aprender nos meus caminhos, olhando para os caminhos dele, porque não, o caminho do Pedro Paulo é dele, né? Não, por isso que não dá para ensinar uma bula. Olha, primeiro você pensa assim, depois faz isso. Não existe. O que existe é a gente se inspirar e perceber e acreditar que se o Pedro Paulo conseguiu superar aprendendo, é possível que eu também possa aprender algo comigo mesmo. Porque tudo que você superou, você foi fruto disso, né? De tudo. As suas superações foram o seu desejo, a sua motivação interna de sair de um estado que te incomodava e ir para um outro. É isso. Verdade. É Pedro bem Paulo, isso qual é mesmo. o desafio de viver do mercado de palestras? De empreender? É Olha, postar todo dia no Facebook? É a concorrência? É o que é? por incrível que pareça, Edmar, hoje eu tenho a maioria dos meus clientes, eles vêm por indicação. É alguém que viu, é alguém que participou, ou é Mas leva alguém que quanto realmente tempo para comprou. isso? Oi?
Levou quanto tempo você chegar nesse ponto? Aí a história é outra. Foram muitos anos, né? Hoje, em 2020, abril de 2020, completaram 10 anos da minha primeira palestra show. Então, é um caminho longo. E aí, olha, em 2012 eu estive na academia, tive que refazer muita coisa daquilo que eu achava que era, da maneira que eu achava que deveria ser. Então, ali eu percebi que, para aí, eu tenho que traçar aqui um outro caminho, né? Trilhar, né, caminhos diferentes, reconstruir-se em alguns conceitos que eu achava que eram os conceitos certos. Né? Então, enfim, é um processo, né? É um processo muito, muito grande. Eu posso dizer para você assim que os últimos 3 anos foram os anos que os resultados verdadeiramente vêm acontecendo, né? Onde houve um reconhecimento muito maior, houve um processo de contratação muito maior, né? Para você ter ideia, eu faço muito trabalho nesse período, né? Janeiro, fevereiro e março, que são os períodos de início de formação pedagógica, abertura de semana pedagógica. Eu faço muita abertura de semana pedagógica, encerramento de semana pedagógica. Então, eu trabalho muito dentro desse contexto aí, né, das semanas pedagógicas. E como você bem colocou, hoje praticamente 80% dos trabalhos que eu realizo são para o processo, são para a educação, né? Eu faço um trabalho muito direcionado para a educação. Um detalhe muito importante é que me especializei em atender o serviço público, o setor público. Então, que é muito diferente, né? O setor público é muito diferente do setor privado em vários aspectos, desde os aspectos documentais, né, daquilo que você precisa ter de documentos para poder atender o setor público, né, que são várias exigências, vários documentos que você precisa ter. Né? Então, eu fui me adequando a todos esses processos, porque eu precisava realmente. E aí eu volto a dizer, por que o setor público? Porque o setor público, primeiro, eles têm recurso direcionado para esse tipo de ação. Então, o recurso está lá. E se não gastar, tem que voltar. Olha que coisa massa. Então, a pessoa tem que gastar. Então, quando o valor é para o setor público, de certa forma, vamos dizer assim, eles entendem que pode ser gasto aquele valor e eles não têm dificuldade em pagar. Eu conto nos dedos de uma mão só quando eu passo um valor para um secretário de educação, para uma coordenação, que ela questiona em relação à questão de desconto. É muito raro. As pessoas, olha, é tanto, manda a proposta e acabou, eles fecham. O setor Porque não privado já é mais difícil por conta de todos esses desafios que nós sabemos que tem. Né? Inclusive, a educação dentro do setor privado é diferente. E eu é. trato de forma diferente. Entendeu? Então, quando eu vou atender a educação privada, eu trato de forma diferente, porque eu sei das dificuldades que eles enfrentam. E a gente consegue ter uma parceria muito legal nesse sentido. Então, assim, me especializei no setor público, hoje eu consigo atender todas as esferas e já atendi todas as esferas, federal, estadual e principalmente municipal. Eu atendo muito Secretaria da Educação, né, que são as secretarias municipais de educação. E como eu estou falando, esses meses, janeiro, fevereiro, março, eu faço muito trabalho, né, nessa parte da educação, principalmente das aberturas de semana pedagógica. Então, para você ter ideia, em 2017, eu realizei uma palestra na Bahia no período de fevereiro. Em 2018, eu realizei 3. Em 2019, eu realizei 9. E em 2020, a gente realizou 20 palestras no período de janeiro, fevereiro e março, só no estado da Bahia, porque começou um processo de indicação mesmo. Era a secretária que conhecia, indicava para outro secretário, que indicava para outro. Então, assim, e Graças ao seu bom trabalho. eu não atendi mais porque eu não tinha agenda. Então, teve dias, assim, para você ter ideia, já teve situações de eu atender 3 cidades diferentes no mesmo dia. Uma palestra pela manhã, uma palestra à tarde e uma palestra à noite. Olha que Então, assim, maravilha. é uma loucura. Os períodos assim, de janeiro, fevereiro, especialmente fevereiro, que depende muito da situação carnaval também. Se o carnaval vem antes, os eventos acontecem depois do carnaval. Se o carnaval vem depois da segunda quinzena, os eventos acontecem mais no início de fevereiro. Então, por exemplo, teve situações o ano passado, em fevereiro do ano passado, que no domingo eu viajei para o Recife, fiz uma palestra no Recife na segunda de manhã, peguei um voo, fui para Salvador, de Salvador peguei um carro para 4 horas numa cidade do interior, fiz a palestra, voltei para Salvador, peguei um voo para outra cidade da Bahia, fiz a palestra, voltei de novo para Salvador, peguei um voo para outra, e assim, foram 7 palestras em 5 dias. E em cidades assim, tinha cidades que estavam a 800 quilômetros de distância,
a Parece 500 show de sertanejo, né? exato. Eu Que hora disse tá aqui, hora tá lá. Pedro Paulo, olha só, eu queria explorar mais o seu tempo aqui com a gente. É, como é a sua rotina para se tornar visível, né? Você fala que as indicações elas estão acontecendo, você nos últimos anos tem recebido isso com uma frequência e chegou até a recusar trabalho. Isso tudo que está acontecendo é fruto de um trabalho do seu passado, de um Sim. empenho, de um foco e de uma persistência em buscar se especializar num ponto, né, da sua motivação, que é a pessoa do setor público, setor da educação, e entender como funciona essas normas de como você entra numa série de educação, você teve que aprender tudo isso e ganhar nesse jogo como um todo. Agora, quando você não está no palco palestrando, quando você não está num avião ou num carro se deslocando, o que você faz como palestrante? Porque as pessoas imaginam que o palestrante, a vida dele é o palco, né? Você disse que você estava no palco, no avião, na estrada, mas quem cuida dos bastidores? Quem faz girar tudo isso, né? Eu vejo que você faz muita live, eu vejo que você sempre está muito forte no Instagram, postando, fazendo. Como é que é esse movimento, essa rotina de empreender? Isso. Como todo processo de empreendedorismo, é necessário se ter os investimentos para que você tenha um retorno daquilo que você investe. Então, para você ter ideia, hoje eu tenho toda a parte de equipamento que você precisar para fazer uma palestra, porque diferente daí dos estados do Sudeste, do Sul, que as estruturas são bem maiores, melhores, né? Então, assim, aqui a gente não tem, a maioria das cidades que eu vou, ela não tem um auditório. Então, as palestras são realizadas no ginásio da cidade, na quadra poliesportiva. Então, eu comecei a também entender que eu precisava me adequar a algumas situações. Então, eu fiz investimentos em termos de equipamento, porque eu precisava aparecer com equipamento de qualidade. Então, hoje, se eu chego no lugar e eu percebo que o equipamento não é bom, eu uso o meu equipamento. Então, eu sempre estou andando com minhas coisas. O meu microfone, o notebook, slide, som profissional. Eu tenho um som profissional que a gente leva para algumas cidades. Enfim, então eu fiz os investimentos necessários em termos de estrutura e também hoje eu tenho um pessoal que me dá o suporte, né? Então tem uma pessoa que dirige para mim, eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte, né, de criação de material, de vídeos, de artes, né? Nós, inclusive agora, nesse processo, nesse momento eu estou no processo de readequação, a gente está, por conta da pandemia, a pandemia ela pegou de cheio, né, o nosso segmento porque a gente trabalha com a tal da aglomeração, né? Então, palestras é algo que, e principalmente as palestras que eu realizo, a média de público numa palestra que eu realizo é de 250 pessoas. Então, assim, foi foi uma coisa assim, porque a gente parou mesmo. Mas uma coisa que é muito interessante, que foi minha sorte também, eu praticamente realizei a última palestra da agenda do mês de março e começou a pandemia. Olha, Então, assim, ainda no mês de março, nós tivemos 4 eventos que foram cancelados, e os eventos de abril, que já estavam agendados, maio, julho, que é outro período que a gente trabalha bastante, né? Porque o mês de julho é quando a educação para, e tem o recesso no meio do ano, depois, para voltar, sempre tem as formações, sempre tem essa necessidade, né, das palestras, enfim. E aí esse movimento nos pegou de cheio, né? Porque a gente já não tinha como fazer os processos de atendimento. E aí eu precisei dispensar as pessoas que trabalhavam comigo. Eu tinha 3 pessoas que trabalhavam comigo, uma que cuidava da parte logística, né? Desde da passagem ao carro quando para mas, viajar. Pedro Paulo, talvez eu não fui claro na pergunta, né? Eu falei assim, você tem um movimento, né, de Tenho. estar no mundo digital, Sim, divulgando seu trabalho através das lives, através dos posts, sim. através dos vídeos, né? E Isso, isso é isso. importante para um palestrante, Sem que dúvida. leva tempo para surgir o efeito, né? É. Uma coisa que é muito interessante, a gente começou a fazer vídeos que são curtos, de 1 minuto e meio, 2 minutos, e aí a gente distribui mesmo esses vídeos, através das listas de transmissões, publica nas redes sociais. E uma coisa que é muito interessante é que as pessoas muitas vezes me param na rua, pessoas que eu nunca vi, e dizem, eu assisti um vídeo seu, rapaz, que legal.
Então, e às vezes é muito interessante uma outra situação. Às vezes eu mando na lista de transmissão um vídeo, e daqui a pouco eu vou olhar nos status, várias pessoas republicaram aquele vídeo. Então, assim, é uma ferramenta que realmente é fantástica, que custa muito, muito barato, é muito simples de fazer. Né? O grande lance é até você chegar, porque uma coisa que é muito interessante, eu fico olhando os vídeos que eu fazia antes e os vídeos que eu faço agora, e você vai percebendo, né, que você vai melhorando no seu desempenho, na forma que você se posiciona em relação à câmera, né, o que você fala, a maneira que você fala. E eu percebo que Tem que houve uma postar um melhora. vídeo seu no grupo deles. Eu percebo que houve uma melhora, e um detalhe importante, essa melhora só aconteceu por conta do treino. Então é aquela velha história, quanto mais você faz, mais habilidade você vai ter em fazer. Assim, e essas coisas, elas são muito simples, mas ao mesmo tempo elas têm uma dimensão muito grande. Porque uma outra coisa que eu percebo, eu falei que as pessoas hoje, uma grande maioria é por indicação, mas elas sempre vão consultar as redes sociais. É interessantíssimo. Todas as vezes que alguém entra em contato comigo, ela sempre diz: eu já acabei de ver um material seu, acabei de assistir um vídeo seu, gostei muito do vídeo tal. E uma coisa que é muito interessante, eu faço um vídeo no final de cada palestra e ele se tornou uma marca. Então, se eu for para uma cidade e não fizer esse vídeo, o pessoal já reclama. Então, assim, hoje, e quando as pessoas contratam, elas já dizem: olha, não esqueça de fazer o vídeo no final da palestra, que é um vídeo que eu falo da cidade, né, das pessoas que eu estou no momento. E aí eu tenho um lema que eu criei, né, que foi uma coisa assim que aconteceu do nada, mas que deu certo, né, e que hoje realmente é o meu lema, que educação se faz com motivação. Então, assim, é muito massa. Inclusive, hoje a gente fez uma palestra agora pela manhã e está lá no Instagram o vídeo que a gente postou hoje, falando desse contexto da educação que se faz com motivação. Então, essas coisas todas foram sendo, vamos dizer assim, foram somando para que os resultados que eu consegui nesse período alcançar, eles fossem realmente palpáveis, vamos assim dizer. Então, assim, é uma soma de uma série de coisas. Né? Você me perguntou do dia a dia. No meu dia a dia, realmente, eu estou sempre para... Eu, particularmente, que respondo todas as minhas redes sociais. Então, eu falo diretamente com as pessoas. E é muito interessante quando as pessoas falam que eu respondo, ela percebe que realmente sou eu, porque eu falo de situações muito específicas que aconteceu naquela situação lá que ela veio falar comigo, naquela palestra que aconteceu. Então, elas se sentem assim bem privilegiadas. É muito interessante isso, né? Desse cuidado que a gente precisa dar atenção, de responder quando as pessoas questionam. Então, eu me coloco muito à disposição nesse sentido, e isso toma tempo. Isso toma tempo. Você tem que ter, né, uma dedicação em relação a essas situações. Para você ter ideia, às vezes eu vou gravar um vídeo de 1 minuto e meio e eu passo 2 horas para Sim, gravar. comigo também Não é? acontece isso, porque eu olho, daí eu venho o lado crítico, quer Isso. mudar algo. Mas olha só, Alex, você quer fazer alguma pergunta? Você que é da área motivacional, estava ansioso para esse encontro, você quer fazer alguma pergunta para o Pedro Paulo de Luz, diretamente das Alagoas, terra de Collor, terra de Renan Calheiros? Só a galera boa. Então, até eu gostei muito quando você postou. Você vê como é importante, falou o negócio da rede social, porque logo que você postou a foto dele e anunciando que hoje ia ter a participação dele, na hora eu já fui, peguei Pedro Paulo. Deu uma travada. Ele tá se deslocando do trabalho. Ele trabalha em Guarulhos, mas mora em Já fui Santa procurar no Instagram, o nome tem informação sobre ele. E mesmo se alguém indicar, exemplo, se eu fosse ser informação sobre ele, quem era realmente que ia participar da palestra hoje. Então, igual você falou sobre a rede social, ter aquela parte que você explicou na aula anterior, né? Sobre ter um canal no Instagram, Facebook, e todo aquele material que você explicou pra gente, aí realmente tem tudo a ver com o que nós queremos trabalhar, porque se você, muitas vezes, indicar a minha palestra para alguém, no natural a pessoa vai lá fuçar quem é o Alex. Então, realmente, isso tem tudo a ver, né? Não pode deixar fazer um canal, deixar abandonado ou de qualquer jeito, porque a pessoa vai olhar e vai ver que é um cara desleixado. E você vê que o Pedro Paulo tem se você seguir ele no Instagram, ele tem uma frequência.
Ele tem nos grupos de WhatsApp, ele até enche o saco, fica sempre mandando aqueles vídeos dele, aquela cara sempre sorrindo e não sei o que de lá. Né? Haja inspiração. Agora a pergunta que eu queria perguntar para ele é, antes dele conhecer o Alex, deu uma cortada no seu áudio e você vai precisar refazer a sua pergunta. Você está com a sua imagem congelada aqui. Está congelada ainda. Então, vamos... sei lá onde que você está na estrada, está dando alguma interferência. Qual é o seu conhecimento sobre... Alex, não dá para ouvir você. Espera só um pouquinho. O César, você está aí? palestra motivacional? Qual era? O Alex, não deu para ouvir você nada. Ele até perdeu a conexão. César, você quer fazer alguma pergunta para Pedro Paulo? Sí, sí, sí. Oi, Pedro Pablo, boa noite. Vou tentar falar direto. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nestes dias, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a importância da marca, né? A marca pessoal e a marca empresarial. Então, eu me pergunto, o que tem que ser primeiro? A marca pessoal ou a marca empresarial? Olha, eu acredito que a marca pessoal, eu vou falar por mim, né? Eu comecei com a marca pessoal, né? E essa marca pessoal, ela se tornou a marca profissional. É aquilo que eu disse, né? Quando você faz o trabalho que nós nos propomos a fazer, por, por mais que as pessoas não nos conheçam diretamente, mas elas sentem a verdade naquilo que nós estamos trazendo. Quando você traz essa condição daquilo que você é, da sua história, e de alguma maneira isso passa a fazer parte do seu trabalho, isso tem muito mais força, né, em relação à marca empresarial, vamos assim dizer. Então, se você constrói, né, primeiro aquilo que você é aquela velha história, né, para a construção da marca, você tem que entender os seus valores, a sua missão, a sua visão, né, enfim. Então, quando você tem clareza da missão que você tem, né, e os valores que você prega e vive dentro desse contexto de missão, você consegue desenvolver a sua marca empresarial de uma forma muito mais até estratégica, melhor, mais fácil, ela é reconhecida com mais facilidade. Enfim, então eu acredito firmemente que antes da marca empresarial é preciso, porque nós somos a empresa, né? Então é preciso que a gente trabalhe a marca pessoal primeiro para que a partir daí, né, surja essa marca empresarial. Ah, interessante. Muito obrigado. Sabe que, deixa-me falar um negócio rapidinho. Sabe que eu tenho em Facebook uma página de meninos. Passa que eu morei na rua quando fui criança. Então, faz tempo me convidaram no Equador, um canal de TV, falar um pouquinho sobre a minha experiência e como que eu consegui me desenvolver, acabar ensino médio, estar na faculdade. Me fizeram uma entrevista, eu publiquei na minha conta de Facebook e muitas pessoas reagiram. Eu fiz na página, tenho como 5.000 pessoas ali, só que eu não sei, até agora eu não sabia o que fazer, né? Com a página e o que eu mesmo fazer. E agora eu pensei, bom, vou promover a minha marca ou vou criar uma empresa sobre motivação? Eu pensava, o que eu mesmo faço? Então, já agora vou... Os dois juntos, né? Isso. E contar as suas histórias, trazer as vivências que você teve, né, as situações que você passou, isso tem um peso muito grande. As pessoas têm essa necessidade de conhecer, de saber, e principalmente de ver essa superação que você conseguiu. Né? Então, isso é muito válido. Você está trazendo nas suas redes, porque você certamente vai ter muitas pessoas que vão se identificar com isso. Né? O César estudou pedagogia, né, César? Psicologia e trabalho social. Psicologia e trabalho social. Olha que fantástico. Perfeito. Bom, o Alex está voltando aqui. Alex, conseguiu se estabelecer aí?
O seu microfone está desligado. Liga o microfone. Pronto, Sim, pode fazer agora a pergunta. parece que melhorou. Ixi. Vê se você consegue falar. Então, Não está dando, a minha Alex. pergunta era assim, depois que antes dele conhecer o Edmar, ele tinha conhecimento nenhum. Ah, tá. Então, pode falar. Tá cortando o sinal? Não, agora voltou. Voltou? Então, antes dele conhecer o Edmar, ele tinha um conhecimento sobre motivação ou ele não tinha conhecimento nenhum? Essa era a pergunta. E também depois, ele buscou algum outro do Edmar mesmo? Repete a última pergunta. Ah, tá. E depois que ele terminou o curso com o Edmar, ele buscou outros cursos sobre motivação, sobre esse conhecimento, ou ele ficou só mesmo na parte do curso do Edmar? Bom, vamos lá. Detalhe importante, Alex, não é isso? Isso. Pronto, Alex. Eu trabalho com treinamento desde 2004. Em 2004, eu abri uma empresa para trabalhar a parte de treinamento de informática. E eu senti a necessidade de que eu precisava oferecer um curso de informática, mas como eu tinha vários concorrentes na cidade, se eu oferecesse só informática sozinho, eu não ia ter atrativo nenhum. E foi quando eu comecei a trabalhar os cursos de desenvolvimento pessoal. Você comprava o curso de informática e ganhava o curso de desenvolvimento pessoal. E aquilo foi um laboratório fantástico para mim, porque eu que dava as aulas. Eu que ia lá ministrar os cursos. E ali eu comecei a ter a experiência do contexto de cursos. Então, aí surgiu a necessidade de eu me formar como formador, e aí eu fiz formações em vários lugares do Brasil. E quando foi em 2010 que eu vim trabalhar com palestra, por exemplo, quando eu fui para o Edmar, eu já fazia trabalho com palestras. Eu já trabalhava com palestras já há 2 anos, já tinha um reconhecimento, né, assim, muito regional, mas já tinha. E quando eu fui fazer o curso com o Edmar, foi o despertar para a estratégia que eu precisava usar para trabalhar como palestrante. E assim, eu digo para você que depois disso, sempre eu venho fazendo treinamentos, sempre. É assim, é algo que é necessário. Você precisa Que estar tipo de sempre... treinamentos você já buscou, Pedro Paulo? Olha, eu fiz formação em coach, eu fiz formação em PNL, aí me especializei em PNL, porque eu fiz o practitioner, depois eu fiz o master, e aí busquei, assim, participo de vários congressos de educação, congressos de palestrantes, né, de outras instituições. Assim, tem uma coisa que é muito interessante até colocar, o curso da academia, uma coisa que eu acho muito massa é essa coisa personalizada, de estar mais perto, de poder dar um resultado de feedback maior, enfim. Mas, assim, eu já participei de várias outras formações, né, e principalmente voltada para palestrantes, porque tem as Eu não sabia formações... disso. Você já fez mais? Que bom! Voltada, direcionada apenas para palestrantes. E um detalhe muito interessante é que eu participo de congressos com outros palestrantes. Eu vou como participante, para que eu possa ver aquele palestrante, como é que ele faz, como é que ele se comporta, como ele traz o conteúdo. Então, eu vou muito atento para avaliar o palestrante. Eu estou lá, todo mundo muito atento ao conteúdo, né, tentando pegar alguma coisa de informação que o palestrante está trazendo, e eu atento ao palestrante. Como ele se comporta, de que maneira que ele está trazendo a informação, né, o que é que ele trouxe de novidade, o que é que ele trouxe de interessante. Faço o processo de comparação entre eu e aquele palestrante, o que é que ele tem que eu não tenho, o que é que eu tenho que ele não tem. E assim, eu vou, vamos dizer assim, construindo, né, esse contexto de informação de forma continuada, porque é preciso, não tem como. A gente precisa estar buscando constantemente informação. Eu comentei com o Alex, era muito importante. O César, né, ele já está fazendo um curso de psicologia. Psicologia entende muito sobre o comportamento humano. Está fazendo um curso de assistente social que entende sobre a história
das pessoas. O Alex, ele não tem isso, né? Então, eu sugeri ele, olha, faça um curso, que seja um bom curso de PNL, que vai te dar um bom embasamento, você entender um pouco mais sobre o comportamento humano. Num bom curso de coaching, né, que não seja esses... Ele até vai gostar de fazer um Paulo Vieira, porque é motivação pura, né? Gritar lá. Não traz muito efeito, né? Tanto é que foi manchete a farra do coaching. É meio que uma sacanagem como um todo, né? E é legal a imprensa divulgar esse tipo de sacanagem. E é importante também falar sobre o mercado de palestras, desse oba-oba que tem aí. Todo mundo está vendendo esperanças, como ser palestrante fosse algo fácil, algo glamuroso. E não tem. A ideia é mostrar que isso é um trabalho. E eu não sei por que esses meus colegas que vêm de curso de palestras têm que falar que vai ficar rico, que vai ficar... 6 mil reais numa palestra para iniciante. Eu não sei, é a única categoria que fala essas besteiras, né? Ninguém fala sobre propósito. Bom, olha só, já deu 1 hora de fala. Eu quero agradecer muito você. Essas pessoas, elas podem seguir nas redes sociais, vocês podem conversar com o Pedro Paulo. Sim, com certeza. Tirar dúvidas. Eu quero agradecer muito a sua boa vontade de ter aceito o convite para estar junto com a gente. Está gravado, porque quem faltou vai poder assistir depois. E Pedro Paulo, a gente se encontra nos palcos da vida, ou nas Alagoas, ou em alguma palestra, palestrante, viu? Meu querido, gratidão. É sempre uma honra poder estar falando com você. Você sabe do carinho que eu tenho por você, do trabalho que você faz, né, que é de se tirar o chapéu, literalmente. Meninos, vocês estão em boas mãos, pode ter certeza disso. Vocês fizeram a melhor escolha. E eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática os ensinamentos que vocês estão tendo na academia, no mínimo vocês vão ser pessoas melhores. Então, é a possibilidade que vocês estão tendo de transformar e de poder trilhar e realizar esse sonho que povoa o coração de vocês. Então, muito sucesso aí para todos vocês, boa sorte que vocês possam realizar esse sonho, que é um sonho que é muito massa de se viver. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado. Abraço.